estamos aqui com o Sabor de Vida começando nessa quarta-feira. E eu quero te dizer uma coisa. Temos preparações sensacionais no dia de hoje. Bianca, você mandou super bem, sensacionais, ao vivo, direto de Aparecida, pra você, batendo na porta da sua casa. Muito obrigado por não deixar a gente entrar. E a gente sempre espera que você se divirta aí na sua casa, como a gente se diverte aqui. Porque a gente se diverte bastante, viu? O que nós temos, Zito? Ó, eu vou fazer uma preparação muito legal, fazer uma carne de panela francesa. Chiquérrima. Chamada Beef Bourguignon. Cara, mas é tão gostosa, tão boa, super fácil de fazer também. É como se fosse a nossa carne de panela. Vou fazer de acompanhamento também aquela polentinha mole que minha esposa ama. Nossa! Bem molinha. É comida comida quente, né? Pra aquecer seu coração. Exatamente isso. E de sobremesa, vou fazer uma torta de chocolate com caramelo. Não acredito! Impagável. Tudo isso, inclusive todas as receitas, você encontra lá no nosso Instagram, tá bom? @programa Sabor de Vida. E o nosso WhatsApp tá aí pra você mandar mensagem pra gente. 12996523779. Manda aqui seu carinho, manda sua foto hoje. Ai, boa! Manda sua foto hoje que você tá assistindo a gente aqui, tá? Faz uma selfie em frente à TV que a gente vai colocar aqui no ar, tá? Com Se não certeza. colocar, você briga com a Camila que vai dar. É, porque daí é a diretora que não deixou. Tô brincando. Vai dar certo, vai dar certo. Leozito, quando lá. que tudo isso aqui começa? Que boa pergunta. Começa agora, Bianca. Você sabe que eu tenho uma gama de Eu ia falar aventais. exatamente sobre isso. Você sabe que Leonardo pode escolher entre um avental Escolhendo jeans, aqui, eu tô escolhendo um aqui, ó. branco, um Aqui, ó. mostarda. Aqui, ó, coisa Olha mais linda, aqui, que coisa mais linda. Ah, tem outro jeans ali também, ó. É porque eu não levo pra guardar, deveria ficar ficando aqui. Eu ia falar exatamente isso, Léo. Deixa aí, dá pra gente trocando durante a semana aí, todos os dias. São aventais bem bonitos. Bem Quem bonito. sabe em breve, quem sabe, a gente sorteia um kitzinho aí. Enfim, tem tanta coisa pra acontecer nesse programa aí. Muito, né? muito. Falei bem aqui. Muita coisa. Inclusive, Diga lá. a nossa preparação de hoje, o Beef Bourguignon, ele vai nos 2 primeiros blocos, Leozito. Exatamente, porque ele precisa de um pré-preparo que antecede a preparação do bife bourguignon em si, né? E eu vou fazer também agora uma polentinha cremosa, muito gostosa. Bianca, porque eu acho que combina demais. Podia ser um purezinho também, podia ser. Qualquer entendi. purezinho ia ficar bacana. Mas eu acho que uma polenta, ela pega mais, porque como é uma carne um pouco mais assim, tem um molho muito gostoso, né? A gente precisa aproveitar esse molho. Como? Com aquela polentinha, faz aquela argamassa, aquela argamassinha. Deliciosa, mistura aliás. E come, que é sensacional, vocês vão adorar, tá? Perfeito. Bora começar na Bora. polenta, então? Vamos, vem comigo. Eu amo polenta. Léo, você sabe que eu amo também? Ah, é tão gostoso, Seja né? ela molinha, seja ela de corte, nossa, de qualquer jeito. Eu também amo. gosto. A gente foi fazer uma gravação lá na casa da sua mãe, por Sim, sinal. sim. Beijo pra sua mãe, beijo pro seu pai Beijo, também. benção, Viu? Tá bom? benção. Pra todo mundo Vamos colocar aí. todo mundo em oração, meu pai tá sendo operado agora, aproveitar também. Exatamente, todo mundo aí. Com pensamento positivo em oração, que vai Amém. dar tudo certo. E a gente foi lá incomodá-los um dia desses, eles têm um rancho muito legal aqui perto, e a gente foi fazer a gravação. Foi a gravação do primeiro programa nosso, Foi. né? Aquele fogão a lenha lindo e maravilhoso. Eu fiquei com uma inveja daquilo. Vou falar pra você. Mas tudo bem. Só ir lá, amigo, só passar lá. E a gente fez uma polentinha mole, né, aquele dia. É tão gostoso. A gente tava comentando sobre o quanto a gente gosta de polenta, né? E é tão fácil de fazer, Bianca, tão tranquilo, cara. Não tem segredo nenhum. Olha, quem fala, eu não sei fazer, cara, vai aprender hoje e não vai esquecer nunca mais. Eu vou fazer uma polenta molinha. Como você falou, a gente pode também fazer uma polenta de corte, aquela polenta pra gente poder fritar depois, que também É maravilhoso. espetáculo, né? Só que a polenta de corte, ela vai mais farinha, tá? Ela vai mais fubá, ou mais polentina, entendi. né? Nesse caso aqui é pouca polentina, porque a gente vai deixar ela cremosa. E um segredo também legal, a polenta cremosa, dá pra você comer meio que na hora ali. Porque conforme vai passando o tempo, ela vai esfriando, né? A farinha ela vai ficando mais dura, e ela acaba endurecendo um pouco. Então, assim, é um prato ideal para você fazer e comer na hora. Por isso que eu estou fazendo neste momento, para que a gente possa comer depois no segundo bloco, tá? Agora, endurecer Bem um pouco facinho. não vai ficar ruim não, viu? Não, claro que vai não. ficar uma delícia também. Vai ficar bom demais. Você sabe que na Itália, né, é muito comum Sim, sim. fazer essa polenta de corte, eles cortam e colocam na churrasqueira. Nossa, que Cara, ideia fica boa. bom demais, sabia? Na churrasqueira, colocam na lareira, na verdade, né? Lá se faz muito mais coisa em lareira do que churrasqueira. Churrasqueira é uma coisa mais nossa aqui, mas fica tão gostoso. Não que eu já tenha ido pra Itália, mas eu conheço o prato, Mas eu né? já experimentei Já dessa experimentei. forma. Fica tão bom, sabia? Eu tenho um grande amigo que tem um restaurante bem grande em São Paulo de carnes, que ele tem essa Nossa, que delícia. descendência aí italiana, né? E aí ele serve essa polenta grelhadinha na parrilha que fica assim espetáculo, Delícia. tá? Fica muito gostoso. Enfim, aqui é simples, ó. A gente vai aquecer o leite com um pouco da manteiga, vamos temperar com sal. Não tenha medo do sal, Bianquinha, porque vai um pouquinho de farinha aqui ainda, né? Ela precisa ter um saborzinho bom.
Pimentinha do reino, claro, moidinha na hora, ó. Não tem segredo, tá, gente? É muito, muito fácil de fazer mesmo. Léo. Vamos deixar fervendo? Diga lá. Eu tenho uma dúvida justamente sobre Dourada, esse deixar Abra fervendo. seu coração da Biscoito Dourada. Tem uma Diga lá. dúvida aqui Fala. justamente sobre Diga. isso. Manda. Na hora que você for colocar aqui a polentinha, enfim, tem que estar fervendo aquela água. Precisa tá quente, precisa estar fervendo. Se eu coloco frio, demora mais o processo. Parece que não, mas demora mais, né? Esse impacto do leite ou do caldo fervendo com a farinha, ela parece dar uma engrossada mais rápida. Entendi. Tá? Eu prefiro fazer assim. Então a gente aquece aqui desse jeito, ó. E aqui já tá soltando fumaça, que esse fogão aqui é danadinho, tá? Cuidado, porque é leite. Pode, né? Ai, ferver. Cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo. Se você quiser fazer com caldo, eu já ensinei um caldo de legumes aqui, um caldo de frango, fica interessante também. Tudo depende de como você vai servir, Perfeito. tá? Ó, ferveu, entro aqui com a polentina ou o fubá mimoso. Eu tô usando o fubá mimoso, tá? E aí você vai colocando sempre aos poucos, Bianquinha, para que não empelote, né? Que não fique aquele gruminho. E aí não é tão legal. Ó, vou abaixar aqui o fogo, porque senão ela vai passar do ponto e vai fazer uma meleca doida aqui. Daí vai ferver, e vai aí transbordar. o povo vai ficar bravo com nós. Mas olha que fácil, ó, ela já engrossou, tá vendo? É muito, muito fácil fazer polenta molinha. Aqui, ó. Simples desse jeito. Não tem segredo, gente. Preciso deixar ela cozinhar um pouquinho, porque senão vai ficar com gosto da farinha. Então sempre mexendo, não pare de mexer. Quando você vê que ela tá bem cremosinha, no tempo certo... Eu tô falando aqui de uma questão de 1 minuto. É coisa no máximo, rápida, então. Tá? É bem rápido o processo, ó. E aí já tá prontinha a nossa polenta mole, polenta cremosa, mungunzá, como você quiser chamar, tá? Verdade. Ó, pronto. Já Tá vou pronto, já desligar assim? e a nossa polentinha já está na pegada, Bianquinha. Olha que chique. show. Bonita mesmo, hein? Linda, né? Linda, linda. Agora pense isso aqui com uma carne deliciosa, com molho bem concentrado. Vai ser demais. Vai vocês ser vão adorar, maravilhoso. Tá? Bom, polentinha já no esqueminha, facinho de fazer. Bora fazer agora uma preparação. Ó, isso aqui, gente, não é necessário para você fazer o seu prato, tá? Para você fazer essa carne de panela. Mas aqui, como a gente respeita muito uma receita mais tradicional, que é o bife bourguignon, que é uma carne de panela francesa, que caiu muito na nossa graça aqui do Brasil, porque o Brasil adora carne. E eu vou fazer mais ou menos como se realmente se faz, tá? Mas aí na sua casa você pode adaptar, não quer colocar cogumelo, não coloca, não quer fazer essa parte, não faz, não tem problema. O importante é você fazer, que é muito bom, Legal. tá? Mas você pode substituir por qualquer outra coisa aí. Pra gente fazer essa preparação, Bianquinha, que é muito fácil, isso aqui que eu vou fazer, eu vou colocar depois no final da carne já cozida e pronta. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Eu não posso colocar isso aqui na panela junto, porque são duas preparações distintas. Eu preciso fazer primeiro aqui, deixar prontinho, depois que eu fizer a carne de panela, eu vou colocar isso dentro, tá? E é muito fácil de fazer. A gente vai colocar um pouquinho de balsâmico, que é aquele vinagre mais escuro que você encontra em qualquer supermercado, tá? Um pouquinho de açúcar, olha que legal vai ficar, porque vai trazer um pouco do adocicado. O que é o bife bourguignon? Vou começar falando vamos aqui, começando. mas aí depois eu vou explicar para vocês direitinho, tá? O bife bourguignon é uma carne de panela, como todos os grandes pratos na França, né? É um prato de camponês, é um prato de sobra de carne, de restos de coisa. Na França, o cogumelo é mato. Pra gente é um pouco mais caro, claro. E esse aceto balsâmico você pode substituir também, se você quiser, por um vinagre de vinho tinto. Não precisa necessariamente usar esse, tá? E o que a gente vai fazer? E o bife bourguignon, ele vem de uma tradicional região na França, que é Borgonha, que é onde se faz uns vinhos incríveis, complexos, mas uns vinhos maravilhosos, que esse cozido de carne é feito à base deste vinho. E claro que eu não vou usar um vinho da Borgonha aqui, afinal de contas a gente não vai gastar esse dinheiro, que uma coisa um chefe de cozinha me ensinou há muitos anos, vinho bom a gente bebe. E vinho mais ou menos a gente cozinha, tá? Então a gente vai fazendo esse esquema aí. Coloquei aqui o aceto balsâmico e o açúcar e vou colocar, ó, cebola. É aquela echalota, aquela cebola pequenininha. Sei. Tá? Aquela cebola bem você pequenininha. fez alguma coisa com ela ou não? Eu dei um cozimento nela bem rápido, para que o processo aqui seja rápido Tá, também. joia. Batatinha, que eu também dei um cozimento. É assim, ó. Levantou fervura, conta 5 minutos. É o suficiente, tá? E vou colocar cogumelos. Que cogumelo eu tô usando? Tô usando o cogumelo Paris. É aquele cogumelo mais comum. Ah, mas eu não encontro fresco. Hoje a gente não tem tanta desculpa assim, porque a gente encontra cogumelo fresco no Brasil inteiro. Mas e se eu não achar o Paris? Pode usar o cogumelo shiitake, independente do cogumelo que você vai usar, pode usar qualquer um. Ah, eu não encontro fresco, pode usar o em conserva.
aquele do vidrinho. Sim, sim. Pode comprar também que não tem Beleza. problema, tá? Aí, Bianquinha, vamos temperar, ó, com um pouco de sal. Ó que belezinha. Um pouquinho de sal e pimentinha também, moidinha na hora, certo? Certo. E aí a gente vai deixar isso aqui cozinhando por quanto tempo? Até que seque todo o líquido, porque vai juntar mais líquido aqui ainda do cogumelo, da batata, da cebola, até que seque todo o líquido e isso dê uma leve caramelizada. O que vai caramelizar aqui? O açúcar vai dar uma caramelizada e vai trazer um sabor completamente diferente na sua carne, tá? Se você não conhece, é uma bela de uma oportunidade para você tentar entender o que eu estou falando em relação à diferença de sabores. Sabor. Porque a gente está falando da acidez do vinagre, estamos falando da doçura do açúcar, estamos falando também do glutamato de monossódio dos cogumelos. Enfim, é um sabor bem gostoso que vocês vão adorar, tá? Certo. E aí vamos deixar isso aí cozinhando para chegar neste ponto aqui. Tá vendo, ó? Ah, tá. Esse é o ponto que a gente precisa deixar isso aqui chegando. Para colocar na preparação da carne depois, Sim. precisa tá quente, tá frio Não ou precisa. indiferente? Não, porque eu vou finalizando a carne aqui, Aí né? vai acabar esquentando tudo junto. esquentando tudo e a gente coloca dentro só Perfeito. para poder agregar. Tudo isso aqui, todos esses elementos que estão aqui, o cogumelo, a batata e a cebola, são esponjas. Então ele vai absorver muito bem esse sabor. E quando a gente jogar isso aí no molho e na carne, você vai ver só a diferença que vai dar. Perfeito. Certo? Bom, pelo visto nós vamos pro intervalo sem experimentar nada Não, mesmo, né? por enquanto não. Mas Daqui a pouco, daqui a na pouco. volta a gente continua então o nosso beef bourguignon. É isso aí, daqui a pouquinho. Ai, ai, Olha, a gente, se diverte aqui muito. e a gente se diverte Eu até mais. choro. Tô vendo, ficou É emocionado muito aí? bom. Muita muito bom. risada? É muito engraçado. É muito bom. E você aí do outro lado da tela, tá esperando o quê pra mandar aqui sua mensagem pra boa. gente? Manda sua fotinho hoje. Sua foto. Manda sua foto aí pra gente, Estamos tá? esperando aqui, viu? Boa, 12996523779 é o nosso WhatsApp. Perfeito. Bom, bora lá então? Bora. Começar a fazer o nosso beef bourguignon, que é uma preparação que eu digo deliciosa e super fácil de fazer, tá? Eu sou meio suspeito porque eu gosto de preparação mais forte. Com bastante complexa, sabe? Com vinho. Adoro coisas com vinho, né? Minha esposa não gosta, ela já não gosta de carne com vinho. E ela tem uma sensibilidade e fala assim, não é que ela não gosta de vinho, vinho ela gosta muito. É separado, assim, né? O vinho. Até demais. Mas enfim, ela não gosta da comida com vinho, já não é muito da dela. Então, mas aqui, ó, a gente vai conseguir neutralizar esse sabor do vinho da maneira como eu faço, tá? Porque eu não deixo marinando muito tempo, um pouquinho só marinando ali, no máximo ali 1 hora na geladeira é o suficiente. Então o primeiro passo é esse, você vai pegar a sua carne de panela. Qual carne de panela você vai usar? Cara, aí você escolhe, tá? Pode ser alcatra, pode ser contrafilé, pode ser coxão duro, pode ser músculo. Eu ia perguntar do músculo. Músculo é bacana, viu? Pode ser músculo, não tem problema nenhum. Pode ser a 100, a carne de panela que couber no seu bolso. Tanto faz, tá? Você vai pegar ela, cortar em cubos, de preferência, Bianca, uma coisa que é muito certa a gente fazer. Corte os cubos com um padrão, com um tamanho parecido um do outro, porque assim a gente consegue cozinhar a carne por igual. Parece que não, porque às vezes você corta um cubo muito grande, outro pequenininho, aí você vai provar, você prova aquele lá, nossa, tá macio, mas o grandão ainda tá duro. Então é importante você cortar com os cubos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Aí, ó, você vai deixar essa carne marinando, assim como eu fiz, não coloque sal. Por quê? Porque o sal desidrata a carne, então não coloque sal, tá? Só deixa marinando no vinho mesmo e a gente vai utilizar esse vinho depois. O vinho já dá uma desidratadinha também? Um pouco, viu, Bianca? Né? Um pouco, tá? Como eu falei, eu particularmente não gosto de fazer preparações assim, porque eu acho que a carne, nesse caso não, porque a carne tem bastante gordura, ela não vai passar do ponto. Mas eu particularmente não gosto tanto, porque eu acho que o líquido acaba desidratando o álcool. Mas como a gente está trabalhando numa preparação é uma questão tradicional. mais tradicional, né? a gente vai tentar fazer entendo. parecido. Mas eu particularmente, bem que você lembrou, não é muito do meu agrado não, tá? Eu vou confessar pra você. Aí, ó, tirei aqui a minha carne, já ficou marinando. Esse vinho eu vou usar. Você vai usar? Então vou deixar aqui no cantinho. Eu vou colocar ele, tá? Isso aqui eu acho que eu vou deixar pra cá. Vou deixar pra cá, tá, amigo? Esse aqui eu vou usar, tá? Pra gente poder colocar no final. Isso aí só que não vai ficar com tanto sabor de vinho, não. Aí sim, a gente tempera a carne. Detalhe importante, tá? Temperamos a carne aqui. Pimenta, moidinha na hora. Pronto. Aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vamos dar uma besuntada nele com farinha de trigo, tá? Para que a gente possa fazer um roux direto na panela. Simples também, ó, um pouquinho de farinha de trigo na carne. Tá vendo aí, ó? É isso que eu falo. Técnica francesa de gastronomia é a melhor. É melhor não. São os franceses que inventaram a técnica, né? As técnicas da gastronomia, Nouvelle Cuisine lá, enfim, Carême, né? Esses chefes famosos, tal, enfim.
E aqui é o seguinte, essa técnica é maravilhosa. Por quê? Porque automaticamente o seu líquido, o seu caldo, ele já vai ficar grossinho. Porque a gente está usando um pouquinho de farinha de trigo aqui para envolver a carne, tá? Então já é uma técnica para você poder usar na sua casa. Ah, eu não gosto de vinho? Tira o vinho, só utiliza essa técnica da farinha que você vai ver só o resultado bacana que vai dar. Aí a gente começa colocando azeite na panela. É isso mesmo, tá quente, tá? A panela tem que soltar a fumaça. Isso a panela é tem que ser boa, grossa e soltar a fumaça. Bacon, cubos maiores, porque a gente vai sentir esse bacon dentro da carne. E a gente vai deixar ele dando uma leve douradinha. E também liberar a própria gordura do bacon. Foi o que eu falei ontem quando a gente estava fazendo a galinhada. É sempre legal a gente trabalhar com a própria gordura do alimento, que eu acho que o sabor fica mais gostoso, tá? E aí, ó, dá uma douradinha nele aqui de boa. E a gente começa a colocar a carne agora para poder selar. Selar a carne, Bianca, é o mais importante de qualquer preparação que você vai fazer com proteína, com carne. Pode ser peixe, pode ser carne, pode ser frango, tanto faz. Selar a carne é fundamental. Porque selar a carne vai trazer uma caramelização para o seu prato, vai deixar a sua preparação muito mais gostosa, porque no fundinho da panela vai dar aquela grudadinha boa, né? Que depois a gente vai tirar ela com o líquido, com o caldo e com o vinho, e todo esse sabor de fundo da panela, que é onde está tudo ali, gente, pensa. Concentrado, né? Concentrado, né, Bianca? Tudo está concentrado no fundinho dessa panela, então sua preparação vai ficar muito mais gostosa. Aqui, você evita, por exemplo, de utilizar aquele temperinho pronto, tá? A gente não é contra você usar o tempero pronto, nada disso, mas evita de utilizar para ficar mais bacana. Por favor, claro, amigo. Valeu. Aí, ó, vamos dar uma selada. Olha só, olha isso aqui, gente, como carameliza rápido. Por quê? Porque eu tenho uma panela grossa, né? Quente. Quente, importante. O vinho também já vai dar uma coloração. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha que lindo. Olha que bacana. O vinho já vai dar uma coloração que a gente precisa e assim a gente vai selar a nossa carne, tá? Ela vai grudando, ó. Você tá vendo que o Léo tá mexendo? Tá grudandinho no fundo, Exatamente. justamente isso que a gente quer. Exatamente, Bianquinha, é exatamente o que a gente quer, tá? Então, ó, tá aqui. E aí você fala assim, ah, mas preparação francesa, isso aqui é para qualquer país, tá? Pode ser França, Itália, Brasil, sele a sua carne bem, que a sua carne vai ficar muito mais gostosa, eu garanto pra você. Vai manter todos os nutrientes e ela vai ficar mais saborosa, né? Exatamente isso, vai ficar show de bola, tá? Aí, Bianca, o que a gente faz? A gente começa a colocar agora uns aromáticos, né? Os temperos em si. Ó, vou abrir um espacinho aqui, vou dourar um pouquinho de alho, tá? Já pra dar aquela caramelizadinha no alho também, que isso é muito importante. Para trazer esse sabor gostoso do alho, ele precisa fritar ali um pouco. Cara, que imagem bonita, hein, Du? Que bonito. Show de bola, Du, fala pra você, cara. A galera tá arrebentando nas imagens do programa. Um pouquinho de tomilho, seco, tá? Não precisa ser fresco não, não tem essa necessidade. O tomilho também entra agora, porque ele vai dar uma tostadinha, vai liberar aroma. Isso também é importante. Pronto, ó. Já que você aproveitou, falou do Du, mandar um abraço aí pra galera que tá com a gente hoje nas câmeras, né? Galera, muito o boa Du, demais. Tavares, Balinha estão aí. Balinha tá aí, né? Grande Balinha, Balinha. Você ajuda nós, né, Balinha? Ajuda nós, hein, Balinha? Alô, Verdade. Balinha. Por favor, Balinha. É o detentor aí de nós. Ele cuida da nossa vida financeira, o Balinha. Grande Balinha. Seguraça. Não é verdade? Não é verdade, né, Edu? A risada foi generalizada aqui. Ele cuida da nossa saúde financeira, o Balinha. Grande Balinha. Figuraça. Ó, alho, e agora eu vou colocar o restante, tá? Alho poró, cebola, salsão e cenoura. Pronto. Olha que lindo fica isso, gente. Fala a verdade. Nossa, fica bonito demais. É colorido, bonito, né? saudável. Exatamente, né? Colorido, saudável. Olha que carne linda, gente. Coisa maravilhosa. Sempre que você for fazer carne de panela, você seguir esses princípios aqui sem colocar o vinho, não tem essa necessidade, vai ser outra coisa, tá? Eu a garanto. Aí, Bianquinha, vamos pegar o vinho que a gente deixou marinando e vamos colocar aqui dentro. Certo. Ah, mas vai ficar com um sabor muito forte de vinho. Sabor de vinho vai ficar, porém muito forte não. Então o que a gente tem que fazer? Ó, vai dar aquela... né? Silêncio. Aquele silêncio. Vamos deixar isso aqui cozinhando até que ponto? Até que evapore quase 100% do líquido. Porque o que eu quero mesmo aqui é o sabor, não o álcool, tá? Certo. Então dessa forma ele vai evaporar e vai ficar top, 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 que vocês vão adorar. Perfeito. Certo, Bianquinha? Certo, amigo. Vou botar já 2 folhas de louro aqui. Pronto. Já pra dar Aí uma, já resolveu. uma aromatizada do louro. Leonardo, e daí? Já estamos aí nos finalmente, quase?
Daí que o obrigado dela foi até meio, obrigado. Foi Uma coisa meio francesa, obrigado. Francesa, obrigada. É que ela tá já no clima do Tá no- Buff Bourguignon. Exatamente isso. Bom, cozinhou, tá? Você viu que o líquido praticamente secou, esse é o ponto, tá? Coloco agora o restante, o caldo, né? Um caldo de carne, enfim, de legumes, até de frango você pode colocar aqui, não tem problema. Mas você deixou secar Até pra cobrir. colocar mais caldo? É, porque assim, Bianca, eu preciso secar o álcool precisa ir embora Tá. daqui, né? Porque senão, se eu coloco o caldo junto com o vinho, a nossa carne vai com um sabor Uhum. muito forte de álcool. Então, o importante, esse primeiro impacto é o álcool ir embora. O álcool evapora mais rápido que a água. Então, você vê que ele evaporou ali, você puxa ali, vê se você não sente mais, e aí você finaliza com o caldo, tá? E aí, ó, brigadinho, Bianquinha. De nada, amigo. A gente tampa esta panela e deixa isso cozinhando em fogo baixo. Isso é importante, tá? Porque tem um processo na gastronomia que a gente sempre fala. Carne dura, fogo baixo, muito tempo de cozimento. Carne macia, carne mole, fogo alto e pouco tempo de cozimento. Então, como essa aqui é uma carne dura, fogo baixo e muito tempo de cozimento. E assim a sua carne vai ficar extremamente macia. Dá para você fazer na panela de pressão? Dá também. Não tem problema, também funciona. Mas essa panela aqui, se você encontrar um corte ali não tão duro, tipo um A100, dá para fazer na panela de boa. Mais ou menos 1 horinha cozinhando, tá? Em fogo baixo. 1 hora na panela, É, sim. Se eu isso. for colocar na pressão... Uns 25 minutinhos, 30. por aí, mais ou menos por Tá. aí, tá? E aí sim, e aí você vai, fez aqui, viu que tá bonitinho, gostosinho, vai chegar neste ponto, ó, tá vendo, ó? Olha isso aqui, Bianca. Olha só. Olha isso, gente. Coisa maravilhosa. Carne Nossa. desmanchando, né? Olha aqui. Tá bonito isso, Tá vendo? hein? Show, né? Vai pegar aquela preparação que a gente fez. Eu já sim! coloquei um pouco aqui, tá? Mas eu vou colocar um pouquinho mais. E vai jogar pra cá, ó. E vai deixar isso aqui agora cozinhar até esquentar só. Não precisa Sim, deixar sim. muito. Mas assim, vai fazer uma diferença que eu garanto pra vocês. Vai ficar muito, muito gostoso mesmo. Ó, vou lá pegar o pratinho, Por pode? favor, Bianquinha, por favor. E a gente finaliza com cebolinha, ó, cortei maior mesmo, para ficar mais bonita, né, para ter um sabor mais legal. E aí tá pronto o nosso Beef Bourguignon, ou nossa carne de panela francesa, se você preferir chamar assim também, não tem problema. Eu quero destacar bem o caldo, tá vendo? Como ele fica levemente cremoso. Ele tá lindo. Né? Porque assim, como eu disse, esse roux que a gente faz aí com a farinha na carne, dá esse resultado final Tá depois. belíssimo. Faça isso com qualquer carne que vocês vão gostar muito. Aí, Bianquinha, vamos montar o prato, ó. Pegar. Eu vou trazer pra ajuda? cá. Peraí. Então vamos vir pra Boa, cá. vamos trazer tudo pra cá, ó. Que aí acho que fica mais fácil do pessoal ver. Perfeito. Aí, ó. Quer que eu leve isso pra lá, Pronto. amigo? Por favor. Obrigado. Aí, ó, vamos colocar no meio a nossa polentinha. Ó, pronto, tá aí. A nossa, agora eu quero aqui. É esse aqui do que você tá? Ah, de lindo. Ó. Olha aqui. Olha. É isso, tá? Olha que isso. maravilha. Olha aqui. Olha. Fala sério, hein? Ai, ai, ai. Eita, nós, Aqui, ó. hein? Ó, Bianca. Que Como é coisa que, linda. como é que não fica bom, Bianca? Não, não tem como. Ah, que beleza. Tá aí. Fechou. Que Deixa eu lindo. desligar o fogo aqui, senão vai tostar Vai minha queimar as panela. coisas aí. Ele é legal. Bora experimentar. Tá feito. Ai, que delícia. A gente faz aquela famosinha argamassa agora, né? Vai misturar aí a polenta com esse molhinho. E esse prato vai ficar Vamos lá, né? nota 1000, certo? Certo. Agora, Tá um pouquinho quente, eu né? tô só errando uma coisa, Bianca. A temperatura tá alta, hein? Cuidado aí, que a temperatura tá alta. Delícia. Espetáculo. Não tem nem muito o que falar, a não ser faça na sua casa que você vai amar. Fica Ó, se delicioso, você gosta de fica saboroso. cozinhar, faça esse Olha. processo que eu fiz, pra você sentir a diferença que é essa carne. Nossa, fica Muito bom, maravilhoso. viu? Maravilhoso. Delícia. E a polenta também tá uma delícia, hein? Bom, nós teremos uma torta de chocolate depois. Torta de chocolate com caramelo. Não vou nem falar mais nada. Daqui a pouco a gente Volta volta. já. Você vai ver. Delícia. E depois dessa delícia do Nossa, ficou bom, né? Bourguignon, a carne de Não panela. foi com sabor de vinho. Isso que é Não. importante a pessoa entender. Não fica, Não Tá fica. com sabor de vinho. Fica só um sabor bem gostoso, que você não sabe muito o que é. O que será que é isso? Mas não é vinho, tá? Nossa, delicioso, Fiquem tranquilos. delicioso. Agora nós vamos fazer uma preparação que vai agradar também a toda a família, né? Porque não tem como. Chocolate, caramelo, não tem como
ferrar, né? Vamos lá que eu quero saber disso. Bora lá, aí, Bequinha. desse Bom, chocolate. vamos começar fazendo a massa, tá? Que é uma massa à base de chocolate, deliciosa, super fácil de fazer também. Essa massa você pode usar para outras receitas, não necessariamente só para essa torta, tá? Começamos com a farinha de trigo. Aqui, obrigado, Bianquinha. De nada. Manteiguinha, de preferência a temperatura ambiente, né? Ou ponto de pomada que a gente fala. É mais fácil pra gente trabalhar. Açúcar. Pronto, vamos começar por esses 3 ingredientes. A gente começa a fazer a nossa misturinha aqui, ó. Meio que com a ponta dos dedos, ó. Pronto. Já pra misturar, meio que fazer uma farofinha. Vou pedir pra Bianquinha colocar o cacau aqui pra mim, Pois Bianquinha, não, por meu. favor. De uma vez só Pode colocar ou de uma vez só. pouquinho em Não, pouquinho? pode pôr de uma vez só. Eu estou utilizando o cacau 100%, tá, gente? Mas você pode usar 80%, 50%, mas utilize o cacau, porque o achocolatado vai ficar muito doce a sua preparação e não vai ficar com uma cor tão bonita também, vai ficar muito branquinho. E o legal é que ele fica um pouco mais escuro. Vou pedir para você pôr o ovo aí também, Bianquinha, por Pois favor. não. Pode colocar aí no meio, obrigado. E aí a gente vai fazer a mistura da nossa massa, tá? Não desista da massa, é o que eu falo, parece que vai dar errado, mas ela não vai dar errado. É, porque eu tô achando que isso aí tá Fica faltando tranquilo, um líquido aí, não, vai ter bastante manteiga aqui, ó. Então você vai misturando a sua massa, ó, tá vendo? Ela já começa a chegar no ponto que a gente precisa. Simples demais, o aroma de chocolate vem Já danado, começa né, a Bianquinha? inundar a Ó, nossa cozinha. Tá vendo aí, ó, a massa que boa? Já ficou uma massa homogênea e coesa, né, bem de boinha. Ó, tá vendo? Pronto. Não sove demais, tá? Porque vai desenvolver muito glúten dela e ela vai trazer uma elasticidade, a gente não quer que aconteça isso. Vai deixar essa massa aqui descansando pelo menos uns 30 minutos na geladeira, vai ficar um pouquinho mais firme. Por quê? Porque você vai colocar no meio de 2 plásticos e vai abrir com rolo, porque assim facilita melhor a abertura da massa. Parece que não, mas ela mais dura facilita melhor. Ela mais dura não vai rachar, não vai quebrar. Por isso que é importante esse processo e para ela relaxar o glúten também, tá bom? Perfeito. Eu já tenho uma aqui na geladeira, que ela está abertinha, já pronto no esquema para mostrar para Já vocês. no esquema, posso guardar essa daqui? Pode, Bianquinha, por favor, muito obrigado. De nada. Ó, tá vendo aqui? Então eu abri ela entre 2 plásticos, né? Como eu falei para vocês, com um rolo. Tô mostrando aqui para vocês na prática, ó. Simples desse jeito. Vai pegar uma assadeira de preferência canelada, como essa aqui, de fundo falso, porque assim a torta vai sair mais fácil depois no final. E por que a gente passa o rolo e não coloca a massa com a mão? Eu poderia colocar a massa com a mão aqui, mas, Bianca, tem um problema. A massa com a mão eu não consigo manter a espessura correta. Ah, sim. Então pode ser que um lado fique mais grosso, essa lateral aqui não fique tão bem, sabe? Fica mais grossinha, não assa direito. O importante é a gente passar no rolo. Por quê? Porque eu venho aqui e faço isso, ó. Tá vendo, ó? Eu vou ajeitando a massa na minha assadeira. Ó. Ela já tá na espessura Já correta. tá na espessura que eu quero, Né? tá vendo, ó? Com plástico mesmo, tá? Que facilita, ó, desse jeito. Tira aqui o excesso. Aí você vai falar pra mim assim, eu faço o que com o excesso? Cara, dá pra você abrir e fazer uma bolachinha bem legal, fica muito gostosa, tá? Aí, ó, tá vendo? Assim, Bianca, ela já fica com a espessura correta, não vai ter problema nenhum de uma parte estar mais grossa do que a outra, então vai ficar muito mais fácil e muito mais profissional também a sua torta. E aí você vai reservar essa torta, tá? A gente não vai assar agora, nada. Ah, não vai mexer com não, ela agora. porque essa torta, essa massa, ela vai assar junto com o recheio de caramelo. Então isso que é legal também, ela vai fazer uma coisa mais coesa. Aí se você quiser, essa massa aqui, a gente consegue fazer uma torta grande, aquela que a gente mostrou, que a gente vai mostrar daqui a pouco pronta. Então eu consigo fazer ou uma grande ou 2 dessa pequena, tá? Eu tô fazendo pequenininha para poder mostrar aí para vocês, mas você pode fazer 2 pequenas ou uma grande, que também resolve. Bom, Bianquita. Bom, continuamos. Simbora então, vou trazer para cá. Tá, você quer que eu leve tudo? Por favor. Então, ó, eu já tenho a nossa massinha, tá? Vou deixar aqui. A troca de massinha Bolinha. com as coisinhas. Isso, essa aqui eu vou pegar depois e a gente vai. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cozinhar este caramelo, tá bom? É um caramelo diferente, é um caramelo então, que vai leite curiosa. condensado, vai açúcar mascavo, porque ele vai trazer um sabor mais rústico pro nosso prato. Aí eu coloco, ó, leite condensado na panela. Ó, que coisa linda. Leite condensado já ganhou, Já. né, Bianquinha? Pronto. Começou com leite condensado, Começou já foi. bem já. Começamos bem. Pronto. E o açúcar mascavo. Ah, dá pra colocar o outro açúcar? Aí o legal é não colocar. A questão do açúcar mascavo não é por conta de doce, mas é por conta do sabor Daí dele. da cor também, da coloração. Vai dar uma coloração mais Entendi. bonita, né? Porque acho que esse esquema... essa receita precisa ser feita com açúcar mascavo, tá? Colocar o açúcar refinado vai ficar extremamente doce. Porque doce por doce já tem o leite condensado. Já tem o leite né? condensado, exatamente isso. E aí você vai mexer isso aqui até levantar fervura.
beleza? Começou a fazer um blu-blu, Gosto dos barulhos, efeitos, os defeitos sonoros de Leonardo Roncon. fez um blu-blu, vai contar 5 minutinhos e vai ficar mexendo, tá bom? Não pare de mexer, Léo, beleza? a tendência é que ele vire uma textura de brigadeiro. Mais mole. Mais mole? Brigadeiro mais mole. Mas é exatamente isso, tá? Um brigadeiro de colher. Beleza. Vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui, Bianca, ele ainda vai assar no forno. Ah! Então ele vai ter um outro cozimento. Aqui a gente está dando um cozimento mais ligeiro nele, mais rápido, tá? A receita original, vou confessar aí pra você de casa, que eu já fiz há muitos anos, demora demais no forno, porque a receita original era misturar tudo e colocar sem passar pelo fogão. Aí eu falei assim, eu vou mudar essa receita, porque ela demora muito para assar. Então nesse esquema aqui, você vai gastar uns 5 minutinhos aqui, cozinhando, vai colocar na sua forma e vai diminuir pelo menos uns 40 minutos de forno. Nossa, tudo isso? Diminui bastante mesmo. Então faça isso, tá? Eu erro para você poder acertar, a verdade é essa, tá? A verdade é essa. Aí, ó, vou misturando aqui e mexendo. É um processo rápido, porque como a minha panela aqui é pequena, e eu tenho poucos ingredientes também, vai ser um processo ligeiro, tá? E aí você vai mexendo isso aqui, até o açúcar dissolver 100% junto com a manteiga. Vou pedir pra Bianquinha me ajudar? Pode ser, Pois Bianquinha? não, amigo. Vem pra Quer cá. que eu fique É, mexendo mexa aí pra você? Que eu já tenho um pronto aqui na geladeira. Tá na geladeira não, tá aqui, ó. Tá embaixo? Tá aqui embaixo. E aí, enquanto a Bianca vai mexendo ali pra mim, que é legal a gente mostrar depois o ponto para as Claro. pessoas. E eu só posso colocar dentro na minha assadeira quando ele estiver frio. Porque pensa, eu tenho aqui uma massa, à base de manteiga. Vou colocar um ingrediente desse quente, acabou de sair da panela, não vai dar bom. Vai dar certo. Vai dar ruim. Então o importante é você esperar esfriar, tá? E olha o ponto que ele fica, Bianca, tá vendo? Foi o que você falou, parece Não, um um brigadeiro, brigadeiro de né? colher, é. Brigadeiro de colher. Mas olha que bonito fica. Fica bem bonito legal, mesmo, né? hein? E aí você vai colocar na massa crua, tá? Importante isso também. E vai espalhar delicadamente, tá bom? Mas não se preocupe em ajeitar muito bem, porque, como eu falei, isso aqui vai derreter e vai chegar no formato que a gente precisa, tá? Só tenta colocar uma quantidade boa Pra não ficar pra não vazio ficar depois, muito né? vazio, exatamente isso. Então você vai espalhar aí, desse jeitão assim, ó. Pronto. E aí sim, você vai pegar essa assadeira com o caramelo e a massa crua e vai levar para assar a 180 graus por uns 40 minutos, tá bom? 40, 45 minutos. Pré-aqueça seu forno sempre, tá? Por favor, não coloque nada no seu forno sem estar pré-aquecido. Tá vendo? Ele começa a diluir e já começa a ficar na cor que a gente precisa, Sim. né? Já ferveu aí, então acho que já tá até bom, viu, Bianquinha? acho Já também, viu? podemos até desligar, tá? Sem problema nenhum. E aí sim, você vai levar isso aqui para assar, como eu falei, mais ou menos uns 40, 45 minutos. Vai borbulhar bonitão. E aí, pra gente fazer a cobertura de chocolate, é muito fácil de fazer uma ganache, que é a mistura de chocolate com creme de leite. Você vai pegar o chocolate e o creme de leite, vai colocar no micro-ondas, na quantidade que está aí na receita, e vai derreter a cada 30 segundos. Os dois juntos. Os dois juntos, tá? E aí vai dar este ponto aí, ó. Ah, pode deixar mesmo. Vou montar aqui, ó. Nós estamos hoje, ó, pra lá, pra cá, Vamos pra lá, pra cá. É grande, não é? Tá abusando do... Então, aproveitando, o que você precisa, Eu amigo? preciso dar... Tá onde? No forno. No forno, a Leide ali, ó. A Leide Grande ajudando Leide. a gente. Oi, Leide. Falar pra você essa Leide aí, viu, bicho? Tá quente, amigo? Não, tá de boa. Porque tem que estar frio também. Ah, tá. Porque, de novo, né, a gente tem uma preparação que vai sair do forno quente, então eu preciso deixar esfriar muito bem para depois poder Joia. botar a ganache, tá? E aí, como eu falei, eu já tenho a ganache aqui, ó, prontinha. E aí a gente só espalha por cima da torta. Olha só. Nossa, ela é fácil Então, velho, de fazer. não tem segredo, viu, Bianquinha? Não tem segredo Achei que ela fosse mais nenhum. difícil, Não, é viu, Leozito? super fácil de fazer, né? Parece que não, né? É, e ela fica Mas tão ela é bem bonita. tranquila, fica bonita mesmo, você tem razão. Ó, Ó, eu vou aproveitar, Olha enquanto você tá fazendo, eu vou pegar Boa. aquela arrumada que a gente tem aqui embaixo boa, pra vou mostrar. vou cortar ela. Porque tá? ela ficou tão bonita. Você vai decorando aí que eu vou cortar, pegando aqui, vou tá cortar, bom? exatamente. Aí você vai levar essa aqui para esfriar, pelo menos umas 2 horinhas na geladeira, 1, 2 horas. E aí você pode fazer essas casquinhas de chocolate aqui se você preferir. Um dia desses eu ensino vocês a fazer essas casquinhas aqui, ó, que são bem fáceis, tá? Não tem segredo nenhum. Vai levar para gelar e ela vai ficar bonitona ali, que a Bianquinha tá mostrando ali pra gente, que a gente vai cortar aquela para que a Olha gente que lindo possa que ela fica. comer a nossa torta de chocolate com caramelo, Bianquinha. Certo. Você gostou? Eu gostei demais. Inclusive, achei bem fácil de fazer. Não é fácil? Agora, vamos saber quem tá acompanhando Ah, a gente? gosta, manda ver. Né? Manda Porque, ver. afinal de contas... Ah Mas lá. curte. É Lara ou será que é Yara? Ah, eu acho que é Yara. É. A Yara de Curitiba, no Oi, Paraná. Yara, Boa beijo. tarde. O programa é uma delícia. Fico babando nos pratos que são apresentados. Obrigado, Parabéns. Yara. Yara, te entendo.
Te entendo. A gente Beijo aqui pra também você, fica viu? babando, Beijo viu? no seu coração aí, muito obrigado. Adriana Mota, de Sorocaba, boa tarde. Estou amando o programa, as receitas são de dar água na boca. Adriana, obrigado pelo carinho, viu? Beijo pra todo mundo de Sorocaba aí, ó. Beijão, Aí, muito Ju. obrigado. Valeu, valeu, valeu. Ah lá, a Ana Maria também tá aqui junto conosco. Boa. Boa tarde, estou amando o programa e as receitas. Léo, ensina a receita da geleia de pimenta, eu amo. Um abraço pra você e pra Bianca. Faça como a Ana Maria, peça a sua... Eu vou pedir para o pessoal da produção anotar aí, ó, geleia de pimenta pra gente poder ensinar aqui pra vocês, tá? Obrigado, Ana Maria, obrigado mesmo. Ah, mais mensagem. Ó, Luiz, olha lá, grande Luiz, boa tarde. Gosto das receitas, são práticas e gostosas. Quando puder, ensina alguma receita para diabéticos. Aí, ó, mais um pedido. Aí, ó. Adorei a moqueca de ovo e o charutinho. Ah, verdade, o charutinho de cebola a gente fez. Nossa, faz tempo. Faz bastante Dá pra tempo. gente fazer de novo esse charutinho, ficou muito legal, viu? Entre outras receitas. Abraço. Ô, Luiz, obrigado aí pelo carinho, viu? Muito obrigado. E vamos colocar na nossa pauta também uma receitinha para diabéticos aí. Fique tranquilo. Fique tá? tranquilo. Devagarzinho, vai fazendo tudo. Bom, pegando os pratinhos, Bora lá, né, Bianquinha. pra Deixa eu experimentar pegar aqui uma essa torta. espátulazinha Ah, sua pra espátula gente poder tá aí? cortar. Tem uma aqui pequenininha, ó. Pegar o outro pratinho. Vou cortar aqui, ó. Um pedaço pra você, um pedaço pra mim. Por favor. Vai dar pra nós. Um pedaço pra você, um pedaço pra mim, a galera toda aqui em volta babando, olha lá. É assim. É assim que funciona, né? Ó. Olha que Olha bonitinha, que gente. linda. Olha isso aí. Que bacana. Nossa, Bonita, né? Leonardo, Muito legal, você tá com viu? uma cara de que tá tão bom. Adorei, Olha. adorei o resultado. Ficou A galera bem tá sofrendo bonita. aqui. O Barba tá de frente pra mim a semana inteira, desde segunda-feira. O Du tá Verdade. aqui de frente pra mim, na Sofrendo, câmera de Du, frente. né? Eu olho pra ele, Grande ele Du tá aí, ó. sofrendo. Aí, Du, ó. Vai esse lado aqui, Du. Bonitão, ó. Marmitinha pro Olha lá. Du. Lógico, tá aí, ó. Pronto. Nossa, eu Tem uma olho pra ele, tá casquinha aqui, ó. sofrendo. Pronto, tem uma casquinha. Ah, aqui pra gente casquinha, poder casquinha. decorar, ó. Pronto. Olha. Ok. Só? Gostei demais. Assim, né? Facinho, juro pra você que eu achei que Sem ia ser mais segredo, difícil, né? viu? É, tranquilinha, tranquilinha. E o que eu falei da massa, ó, queria ver se eu consigo pegar aqui bem próximo, bem nessa pontinha aqui, ó. O pessoal entender esse Lzinho que faz, tá vendo? Ah, Exatamente sim, aí, ó. Tá vendo que não tem excesso de massa aí, né? Por isso que a gente abriu com rolo e coloca direto na assadeira. Assim ela fica muito mais fininha e também não dá aquele aspecto da comida crua, com sabor de farinha, tá? Por isso que é Sim. importante fazer isso. Vamos ver, né, Bianca? Se ficou boa. Tá. Olha só como é que ela fica. Nossa, delícia. Gente, Que vocês não delícia. fazem ideia. Que delícia. E essa massinha, ela fica crocante, Crocante. muito gostoso. Quer pegar a delícia, tela né? aqui do ladinho? Parece um doce de leite Parece. esse Caramelo. caramelo, não pareceu? Parece. Bom demais, hein? Bom, Muito bom. a gente tá indo embora, né, Leozito? Mas amanhã tem mais? Amanhã tem mais preparações bem legais. Vou dar spoiler, não. Não! Porque eu não lembro também. Lembra? Não lembro. Não Tem lembro. problema, amanhã tem muita coisa boa, você pode ter certeza. Muita coisa boa, isso é fato. Vai ter muita coisa boa, muito prato, muita entrada, muita sobremesa. Vocês vão adorar também. E continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, belezinha? A gente volta amanhã, tá? Um beijo pra você. Tchau. Uma ótima quarta-feira. Até Amanhã. mais. Tchau. Muito boa, né? Não ficou enjoativa, né? Gostosa.